Obrigada pela presença de vocês e muito obrigada por aceitar o convite, Aniele. Estou super feliz de ter esse seminário hoje com ela aqui. Espero que vocês se divirtam de ver o que ela está fazendo. Eu vou ler aqui a lista do currículo, mas ela é muito modesta e não bota tudo aqui, então vejam aí quantas coisas legais ela tem feito também nos artigos mais recentes. Acho que ela vai falar bastante coisa hoje. Mas Aniele tem graduação em bacharelado em Física de Materiais pela Universidade Federal de Uberlândia em 2010. Foi a primeira aluna a realizar doutorado direto no programa de pós-graduação de Física do Instituto de Física da Universidade Federal de Uberlândia, seguido por um pós-doutorado na mesma instituição. Foi professora efetiva do Instituto de Física da Universidade Federal de Uberlândia e atualmente é professora no Instituto de Física aqui da UFAL. Que bom pra gente! E tem experiência na área de síntese, caracterização, funcionalização e acoplamento de nanomateriais, visando aplicações tecnológicas e biotecnológicas, bem como o desenvolvimento de cristais iônicos, nanocompósitos e sistemas vítreos puros e nanoestruturados. É membro da Academia Brasileira de Ciência na categoria, na parte de Ciências Físicas. Obrigada, Aniele. Então, como a professora Fernanda comentou, sou professora Aniele, e trabalho com o desenvolvimento de materiais. Então, vou mostrar um pouquinho, né, em particular, do óxido de zinco e dióxido de titânio que a gente trabalha. Então, a gente trabalha com a sintonização das propriedades físicas, químicas e biológicas. Então, como a gente desenvolve os materiais, né, a gente trabalha com a fabricação de materiais, qual que é a nossa preocupação? Em brincar com as propriedades físicas, químicas, a fim de ter materiais funcionais. Então, eu vou estar comentando um pouquinho, e aí a gente tem que saber também estrutura cristalina, quais são os arranjos dos átomos que podem alterar todas as propriedades físicas. E aí, consequentemente, altera as químicas e as biológicas. Então, eu escolhi alguns materiais, né? O óxido de zinco, né? Eu vou comentar o óxido de zinco com manganês, com cobalto, só que a gente já tem resultados, né? Que são parte do projeto dos alunos de doutorado que eu oriento, por exemplo, a Amanda, que faz aqui, trabalha com TiO2, com ferro, cobre, ouro, então vários metais. Então ela investiga como o TiO2, as propriedades físicas são alteradas em função dos dopantes. Aí tem o Adenilson trabalhou no mestrado comigo, que a gente trabalha com ZNO, com outros dopantes. Então aí eu vou estar em particular, são vários dopantes, comentando do manganês e do cobalto. E aí um outro material que a gente trabalha também, que é formado a partir, né, de zinco, é o simon-colete. E o simon-colete a gente transforma em óxido de zinco, dependendo da temperatura. Então vou estar comentando um pouquinho também desse material. E em paralelo o TiO2, né, o que é de importante do TiO2, as propriedades, e as aplicações que a gente está desenvolvendo com os colaboradores. Então assim, a gente não trabalha com aplicação diretamente. Então, os colaboradores são, em particular, eu escolhi duas áreas, que é a agrícola, né, que a gente está trabalhando bastante, e a área de biotecnologia. Então, os colaboradores fazem os ensaios das amostras que a gente desenvolve, e aí eles falam, olha, mexe nas porcentagens tais, aí a gente volta para a síntese e vai brincando com as propriedades. Então, o óxido de zinco, né? Então, esse trabalho aqui a gente publicou recentemente, que a gente fez uma revisão, né, uma breve revisão sobre o óxido de zinco, né, no mundo. O que o mundo está estudando o óxido de zinco? Né? Isso foi parte do projeto da Denils. E aí aqui a gente mostra o mapa mundi, onde as regiões que estudam o óxido de zinco. Então o óxido de zinco ele é um mineral, né, um óxido. E aí como que a gente forma o óxido de zinco? A partir de zinco, íons de zinco. Então, querendo ou não, a gente verificou aonde que está, geograficamente, as maiores assim, né, vales de zinco. Interessantemente, os maiores riquezas dos países que têm zinco são os que mais estudam o óxido de zinco. Só que os países de primeiro mundo, eles trabalham com óxido de zinco mais tecnológico. E o Brasil, né, só mais, querendo ou não, a ciência básica. E aí, quais são as aplicações do óxido de zinco? Célula solar, fotocatálise, ele tem propriedades antifúngicas, né? A gente pode bactericida, transistores, né? Agente tumoral, ele tem propriedades antitumorais. Então, a gente tem um leque de propriedades, de aplicações só do óxido de zinco. Então, se a gente pudesse analisar, né, como que é a estrutura cristalina, porque tudo
é composto de átomos. Quando eu analiso um material, ele é composto de átomos. E a depender da posição que os átomos se encontram, eu tenho propriedades diferentes. Então, o óxido de zinco, né, essa é a estrutura cristalina, como que os átomos estão organizados. E aí, mudanças nesse retículo cristalino, eu consigo alterar propriedades. Só que eu tenho que verificar se essas propriedades são alteradas positivamente, dependendo do que eu quero, ou negativamente. Mas o interessante é a gente brincar com essas propriedades. Então, como que é um mecanismo que a gente pode brincar com essas propriedades? É o processo de dopagem. Então, eu posso tirar um átomo durante a síntese, né, e substituir por outro. Qual outro que eu posso substituir? Todos da tabela periódica. E aí, cada átomo tem o seu raio atômico, consequentemente, ou vai ter um raio atômico maior ou menor do que eu vou substituir. Então, eu posso ter uma rede que expande ou que contrai. E aí, um outro projeto, né, que faz parte da Adriana, que também aqui está, que ela é da área de materiais, é a gente fabricar esses materiais via síntese verde. Né? Então, inicialmente, no laboratório, a gente estava trabalhando só com síntese química. Né? Então, aí a Adriana entrou, ela já tem expertise. Então vamos trabalhar com síntese verde. Aí, o que é legal da síntese verde? Né? A gente fez essa revisão para saber qual que é, né, o estudo no mundo, o que o mundo está estudando sobre nanopartículas utilizando síntese verde. Síntese verde, como que a gente baseia? A gente baseia em produtos naturais. Então, basicamente, a gente tem os íons de zinco e, nesse caso, para a gente fazer pressionando partículas metálicas de zinco, a gente tem que fazer o processo de redução. Quem faz esse processo de redução? Um composto, sei lá, um extrato, né? Algum outro... qualquer produto natural que vai reduzir o metal. E aí, por que é síntese verde? Porque eu utilizo materiais que são da natureza. Então, eu faço óleos essenciais, vários produtos, eu consigo formar os nanomateriais. E aí, nesse caso, a gente tem nessa breve revisão aqui, que quem tiver interesse, que a gente mostra como que o mundo está estudando esses materiais, quais são as nanopartículas mais utilizadas e suas aplicações perante síntese verde. E aí é bom que abre um leque de possibilidades utilizando uma outra metodologia. Porque essa metodologia que a gente estava desenvolvendo já é uma metodologia que eu trabalhei na UF, no meu pós-doc, e aí a gente patenteou a metodologia de óxido de zinco via inorgânica, né, visando outras aplicações. Então, com a síntese verde, a gente tem outra ferramenta para a gente estudar também. E aí, aqui eu vou estar comentando um pouquinho sobre o que altera quando eu coloco um íon na estrutura do óxido de zinco. Então, esse trabalho aqui, né, a gente estudou o efeito da localização dos íons de manganês no óxido de zinco. A gente faz estudo na síntese, então a gente varia a concentração, né, a gente variou a concentração de dopagem de 0,1 a 9% durante a síntese. Então, cada a gente tem uma amostra. E aí a gente faz todos os experimentos, as análises de todo o conjunto de amostras. E aí, nesse caso, a gente tem o óxido de zinco, né? E a gente verifica que à medida que a gente incorpora, né, aumenta o manganês durante a síntese, o que acontece com os parâmetros, né, de rede? Nesse caso aqui, ó, o que está acontecendo? Ele está aumentando. Então, eu consigo distorcer a rede. Se a rede está sendo distorcida, eu estou incorporando esse elemento. Só que aí eu tenho que confirmar aonde que está especificamente esse elemento e se realmente é esse elemento. Porque no DRX eu só tenho o quê? Indícios, né? Porque no DRX eu estou estudando a estrutura cristalina. Mas aí a gente faz... Será que altera a morfologia? Porque às vezes eu coloco um átomo num ponto estratégico, por exemplo, na parte da superfície da nanopartícula, e esse ponto energético favorece o crescimento de um bastão. Ou às vezes inibe, ou posso fazer estrela. Então, dependendo do dopante que eu utilizo, eu posso alterar a forma do material. Então, a gente tem que verificar como essa morfologia foi alterada, né? E aí, nesse caso, a gente fez aqui, né? Olha só, todas as amostras. E a gente verificou nesse trabalho que amostras acima de 3% começam a formar óxido de manganês. Então, o que acontece? Eu tenho o cristal, vou substituindo os átomos de zinco por manganês, e o manganês vai entrando no retículo cristalino. Só que chega um momento que satura, e eu tenho os íons de manganês na solução. O que começa a fazer? Como a gente está fazendo um processo de oxidação,
aqueles íons que estão restando na solução, eles se oxidam formando os óxidos. Então, nesse caso aqui, a gente formou, no DRG, a gente confirma o óxido de manganês. Então, eu tenho um nanocompósito. Amostras abaixo de 3%, eu tenho o ZNO com manganês na estrutura cristalina, e as amostras acima de 3%, eu já tenho o ZNO com manganês mais o óxido de manganês. E aí, o que é interessante a gente verificar a saturação? Porque aí, dependendo da aplicação que eu vou dar, às vezes não é bom só o dopado, às vezes é bom o compósito. Né? Então, a gente tem que ter esse limite de saturação. E aí, aqui, né, a gente aplica a teoria do campo cristalino, que é saber, a partir do espectro de absorção, aonde que o íon de manganês está na estrutura. Eu sei que o íon de manganês está na estrutura cristalina, mas aonde que ele está? Em sítio octaédrico, tetraédrico. Então, é uma coisa que a gente estuda também, a posição dos íons, né, aplicando os modelos semi-empíricos. E aí, o que eu tenho? Eu tenho a estrutura cristalina do ZNO, sei que aonde que o manganês está, ou ele está dentro do cristal, ele está mais na região externa. Como se comportam as propriedades luminescentes, né? Aí a gente verificou, ó, essa primeira banda é a banda excitônica, que é a transição banda a banda, né? Banda de valência com banda de condução. E aí essa outra aqui, ó, o óxido, quando a gente faz o cristal, não existe cristal ideal, né? Nem pode, né? Perante a segunda letra termodinâmica, entropia, né? Então, aí, se a gente tem um sistema de entropia zero, não existe. Então, a gente não tem um cristal ideal. Todo cristal que é fabricado, a gente tem defeitos. Que é graças aos defeitos que a gente tem as aplicações. Então, essa banda larga que a gente visualiza no espectro de emissão, são características a defeitos, vacâncias de zinco, vacância de oxigênio. Vacâncias são ausências desses átomos. Outra coisa que a gente pode ter também, íons intersticiais. E aí a gente tem esse espectro. Como eu estou incorporando manganês na estrutura, o íon de manganês ele vai luminescer, né? Porque eu vou ter um defeitozinho ali. E aí, nesse caso, eu vou ter a emissão do manganês. Então, o manganês emite também nessa região. Então, o aumento da intensidade está relacionado à incorporação de íons de manganês. Só que eu não tenho só o íon de manganês no cristal. Eu tenho o óxido de manganês. Consequentemente, eu vou ter uma luminescência maior. E aí a gente verifica que começa, né, aumentar e depois aumenta bem intenso. Só que se eu tiver muito manganês, eu vou ter o quê? Transições não radiativas, né? Consequentemente, a luminescência vai diminuir. Então, o que é interessante desse trabalho? A gente verifica qual que é a concentração que eu tenho a maior luminescência e qual que eu tenho a pior. Então, eu quero trabalhar com propriedades ópticas. Eu vou trabalhar com as amostras até 1%. Né? Eu quero trabalhar com outras aplicações que precisam do óxido de manganês. Então, eu não vou trabalhar com as amostras de 1%, vou trabalhar com as amostras de 3%, 5%, 7%. E aí, dependendo da posição que está o espectro de emissão, eu consigo reforçar aonde que os íons de manganês estão na estrutura cristalina. Porque, dependendo da região que ele está, o sítio, eu tenho posições de emissão diferentes. E, para confirmar também, né, a gente faz as medidas de EPR, que aí eu consigo confirmar que tem o manganês 2+, no ZNO. Porque essas medidas a gente analisa, né, por spin, e aí como o spin, cada material tem aquele seu spin-ion característico, a gente consegue confirmar. Então, só passei um pouquinho rapidinho, aí a gente faz o cobalto. Bom, professora, mas por que é interessante você estudar os elementos? Porque cada elemento vai ter um processo diferente. Então, às vezes, o manganês ele pode inibir o crescimento. Se eu colocar cobalto, eu posso intensificar o crescimento do cristal. Se eu colocar ferro, eu posso gerar, além de propriedades magnéticas, eu posso ter outras propriedades que são ativadas. Então, querendo ou não, a gente tem que estudar como todos os íons se comportam naquele material. E aí a gente fez, nesse caso, do cobalto, né? O que o cobalto? A gente faz o mesmo estudo para a gente saber qual que é o limite de saturação, porque cada átomo tem um raio atômico, né? E aí cada um vai entrar diferente no cristal. Então, qual que é o limite? Aonde que satura? E a gente faz o mesmo estudo, né? Nesse caso, a gente utilizou espectroscopia Raman, porque pelo DRX a gente não estava confirmando a formação de subprodutos, que era o óxido. Mas a gente viu no manganês que já tinha
a partir de 3%, óxido de manganês. Então, no cobalto pode ter a mesma concentração. Então, para a gente confirmar, a gente fez espectroscopia Raman, porque o DRX já não era tão sensível para captar essas mudanças aqui. E aí a gente faz novamente para verificar se tem mudança na morfologia, aplica a teoria do campo cristalino, que aí eu consigo confirmar onde que os íons de cobalto está, né, ou no sítio tetraédrico ou no sítio octaédrico, porque isso altera todas as propriedades físicas. E aí, nesse caso, olha que interessante, né, o cobalto também emite na mesma região que o manganês. Só que o que é interessante do cobalto para o manganês? Que se eu quiser as medidas nessa faixa de emissão, é melhor o cobalto do que o manganês. Porque a intensidade do cobalto está bem maior do que ela do manganês, e além disso, ó, ele se comporta linearmente com a concentração. Então eu posso fazer o quê? Um controle, ó. Pego um experimento, faço uma curva de calibração, a amostra que luminesceu mais reagiu mais. Então eu posso utilizar esse material para ser um sensor na parte de luminescência. E aí a gente consegue, né, fazer isso para todos os elementos. E aí cada elemento, que eu comentei anteriormente, vai se comportar de uma forma. E aí eu tinha falado do Simon-Collet, né? Que é um material que na época eu estava no meu pós-doc e a gente fabricou acidentalmente. A gente ia fazer uma outra síntese de óxido de zinco. E aí medimos o DRX e não tem nada de óxido de zinco aqui. Aí a gente foi procurar na literatura, era o Simon-Collet. Né? E o Simon-Collet, nesse trabalho aqui, que foi um trabalho do Diego, que foi o TCC dele, a gente fez uma revisão para saber o que o mundo está estudando o Simon-Collet. Né? Então, o que o pessoal estuda no mundo? Quais são os artigos, quais são as aplicações? E aí, aqui a estrutura cristalina, que é essencial a gente saber, a estrutura cristalina do material, porque a partir das modificações dela, a gente vai verificar as outras modificações. E aí a gente verificou quais são as metodologias de síntese que fabrica esse material, quais são as caracterizações que eles utilizam, e aqui ficou um pouquinho pequeno, e quais são as aplicações. Então, esse material é muito utilizado na área tecnológica, porque ele é um supercapacitor. Então, todo dispositivo, eles colocam esse material. E aí a gente estava, né, algumas lacunas na área biológica. Bom, eles utilizam muito na área tecnológica. Como se comporta esse material na área biológica? A gente publicou o primeiro trabalho de Simon-Collet na área biológica, mostrando efeito bactericida e efeito antitumoral dessa amostra. Então, além da gente ter as aplicações tecnológicas, a mesma amostra a gente pode ter outras aplicações. E aí eu vou comentar um pouquinho, né, do TiO2. E aí, nesse caso, o TiO2, ele pode ter 3 fases cristalinas. O que são as fases cristalinas? É como os átomos estão organizados, né, ao longo do cristal. Então, eu tenho a fase anatase, a fase rutila e a fase broquita. Então, como a gente é da área de materiais, eu quero brincar com essas fases, né, e quero estudar todas as propriedades físicas de cada uma das fases. Só que na literatura eles já fazem isso, né, e a fase anatase é muito utilizada para fotocatálise, porque ela tem mais reativo, produz mais reativo de oxigênio. A rutila é bastante utilizada em dispositivo, e a broquita era pouco observada em trabalhos na literatura. Então, o que a gente tem que fazer? Estudar as lacunas, né? Então, já que a gente sabe como que o mundo estuda, vamos agora focar em metodologias de síntese que a gente fabrique a broquita. E aí a gente começou a trabalhar com TiO2 com a broquita variando a porcentagem de broquita. A gente tinha os colaboradores, eles fizeram os ensaios biológicos, e aí a gente verificou que quando a gente mistura a anatase com a broquita é altamente tóxica. E quando a gente mistura com a broquita, a gente tem umas porcentagens específicas, a gente torna o material biocompatível. Só que aí vai até um trabalho, na época eu estava até na UFO, que um aluno estudou TiO2 e é amplamente utilizado. Tintas, pasta de dente, vitamina. E aí, como a gente está utilizando o maior material que é tóxico? Né? Até um estudo que ela fez, que eu acho importante ressaltar, que ela tinha estudado como que eram protetores solares. Porque ela fez uma estatística, o Nordeste, que tem maior incidência solar, tem o maior número de câncer de pele. E na região Sul e Sudeste tem a maior incidência de câncer de pele. Então, tem alguma coisa diferente, né?
Só que, né, eu sou do Sudeste para cá, passava protetor sempre. Agora, hoje, nem passo mais protetor. E lá o pessoal passa muito protetor. Então, não é o sol que está gerando, é o quê? O produto que a gente está utilizando. Então, às vezes, é importante a gente entender o material que a gente está utilizando. Às vezes, você passa um protetor achando que está blindando, e o material gera toxicidade que desencadeia um câncer de pele. Aí ela fez os estudos nos protetores solares, todos os protetores solares que ela testou eram antitumorais. Eram tumorais, né? E aí, nesse caso, a gente desenvolve essa amostra que ela testa, que a gente amostra uma amostra biológica. Então, a gente consegue brincar ali com a porcentagem. Além da gente brincar a porcentagem de fase, eu posso alterar o quê? Colocando dopantes, que é o processo de dopagem. Então, eu posso vir aqui e substituir o titânio por um outro metal, tanto intersticial na rede, quanto substitucional. E aí, dependendo do dopante, eu vou ter outras aplicações. Então, aí a gente estuda ferro, níquel, cobre, cobalto, ouro, metais, e aí a gente vai vendo quais são as aplicações. E aí aqui, quando a gente incorpora, né, no TiO2 metais, que a gente fez essa revisão, até esqueci de comentar aqui, ó. Aí a gente fez esse artigo que publicou recentemente, que é o projeto de doutorado da Amanda, que a gente investigou TiO2 dopados com metais nobres e metais de transição. Então, ela fez uma revisão, verificando como que é o TiO2, eles estudam, e quais elementos eles mais dopam, e quais as propriedades. Então, qual que é o intuito da gente sempre fazer revisão? É verificar lacunas na sociedade, na área científica, a gente pode estudar mais aprofundado. Então, a gente mostra, quando a gente incorpora metais, a gente tem variações eletrônicas. E essas variações eletrônicas alteram as propriedades químicas e biológicas também. E aí eu vou comentar, né, um pouquinho, eu tinha falado que eu tinha escolhido 2 aplicações, né, na área agro e na área biotecnológica. Então, eu comentei na área agro porque eu estou numa rede mineira que tem uma empresa de fertilizantes e a gente desenvolve os materiais para essa empresa. E aí é ela que coloca na linha de produção. Então, a gente publicou recentemente esse capítulo de livro, né, que foi com os professores lá da UFTM e da UFO, que são na área agrícola. E o que é interessante, né, nanopartículas no campo, semeando a inovação para colher um futuro sustentável. Então, a gente pode incorporar os nanomateriais na área agrícola e a gente esquecer os produtos químicos. A gente trabalha com materiais biocompatíveis, bactericidas, fungicidas, que fornecem nutrientes suficientes para a planta, a gente não precisa desses outros químicos. E aí a gente fez, né, uma revisão mostrando quais são os materiais que favorecem a incorporação nas raízes, nas sementes, nas folhas, porque tem materiais que eu posso pulverizar, tem materiais que eu vou incorporar no solo. Então, esse desenvolvimento desses materiais na área agrícola, a gente está, que é um dos pioneiros agora do grupo, né, que vai ter recurso, então já a gente consegue fornecer. Então, olha, o oxizinco. O oxizinco eu posso trabalhar com ele aqui, pulverizar na planta, posso trabalhar com ele no solo, posso trabalhar na semente. E aí, imagina só o oxizinco, na literatura só tem o oxizinco. E se eu dopar o oxizinco com elementos que são importantes no solo? Potássio, molibdênio, cálcio, fósforo. Eu já tenho um produto bactericida e que fornece os elementos suficientes para a planta. Então, foi isso que a gente desenvolveu em colaboração com o pessoal da área agrícola, né, e a gente publicou esses artigos mostrando agora quais os elementos que a gente incorpora no ZNO e a gente tem as propriedades intensificadas, né, tanto bactericida como fertilizante. E aí o interessante disso é que são rotas baratas, de alto rendimento, que a gente pode incorporar diretamente na indústria, né? E outra coisa também, né? A gente publicou esse capítulo de livro mostrando, olha que legal. Aqui a planta sem a nanopartícula e olha só, com uma nanopartícula. Só pulverizar. Então eu já tenho ali, ó, um produto que eu posso comercializar para pulverização. E às vezes aquela ideia que o pessoal tem, de pulverização, que utiliza muito agrotóxico, gente, isso é arcaico.
Hoje, com tecnologias, né, até a gente com metafísica, todo mundo é da física, a gente tem, né, pulverização eletrostática. Então, a pulverização eletrostática já é utilizada há muitos anos. Quem fala que esse pensamento que o pessoal da área agrícola usa muito fertilizante, né, só se for a pessoa não tiver condição de fazer o quê? Pulverização eletrostática. Então, essas pulverizações de aviões, eles jogam a carga primeiro e depois eu venho com o quê? O produto carregado oposto. Por isso que hoje em dia os alimentos que a gente consome são mais bonitos. Não é que tem mais agrotóxico, é que a gente utilizou tecnologias para ser mais eficiente. Para que eu vou pulverizar na folha se eu quero a maçã? Então, hoje em dia, as maçãs estão mais bonitas por causa dessas ferramentas, né? Por exemplo, Dubai, quando teve o problema de Covid, né? Emirados Árabes esterilizou um avião. Aí todo mundo falou, meu Deus, como que eles vão esterilizar um avião? Gente, a gente da física olha e fala, óbvio, coloca uma carga diferente, a bactéria vai morrer por carga, né? Pólen, né? Como que a abelha poliniza? Então, carga. Então, essas tecnologias que, infelizmente, não são tão utilizadas, né? Hoje em dia já é utilizada, a gente consegue melhorar ainda mais a área agrícola. Então, nesse caso aqui, ó, a gente fez sem usar a pulverização eletrostática. Imagina ela utilizando a pulverização eletrostática, que foi um trabalho que a gente publicou, que ela mostra... eu nem coloquei, olha. Foi até corrida. Que é um recente desse ano, que eu não coloquei. É desse ano que ela fez o uso da nanopartícula com pulverização eletrostática. Que aí a gente sabe a carga da nanopartícula, né? E a gente pode controlar a carga. E aí ela fez na pulverização eletrostática. E aí o resultado da quantidade de material que utiliza é muito menor. Então aqui é um dos exemplos, né, que a gente utiliza. E aí agora vamos pensar na área biológica. Então, eu tenho materiais, brinco com as propriedades com os materiais de dopagem, gero novos materiais. Esses novos materiais são incorporados em várias áreas. E, nesse caso, a gente fez o titanato, né, que nada mais é do que um complemento do dióxido de titânio, então por isso que eu coloquei o titanato. E aí a gente fez o titanato dopado com prata. Na realidade, a gente queria, o titanato ele tem várias propriedades na área ortopédica, ele é ossintegrador, ele é bactericida, então tem alguns legs. A gente pensou em incorporar prata, porque a gente tinha um produto para ortopedia e bactericida. Só que a gente verificou, né, com os colaboradores aqui do ICBS, né, a Jerusa faz parte do projeto Pós-Doc Jerusa, que é testar essas amostras, né, eles verificaram, não, Aniele, o titanato de sódio é altamente tóxico. Aí eu disse, nossa, o pessoal utiliza na área de ortopedia, assim, toneladas. Aí, interessantemente, a gente incorporou prata. E aí, o que a gente teve? Duas propriedades incorporadas, né? A biocompatibilidade, porque dependendo do jeito que a gente incorpora a prata, eu altero o retículo cristalino. Então, eu deixo a amostra menos reativa. E bactericida, né? Porque aí a prata tem um efeito. Então, a gente desenvolveu. Aí, esse material já está patenteado. Então, esse ano a gente publicou umas 3 patentes, não sei se é publicar mais, foi 3 patentes, com o pessoal da UFTM, na área médica, mostrando que agora a gente tem produtos que já podem ser incorporados diretamente na área industrial. E outros, né? Então, só relembrando do ZNO, né? Então, o ZNO, ele tem um efeito também tóxico. Só que como que eu consigo brincar? Né, com a dopagem. Então, eu incorporando, nesse caso, a gente verificou íons de cobre, a gente melhorou a biocompatibilidade. Então, esse capítulo de livro que a gente publicou, foi ano passado, a gente mostra quais são os dopantes e quais são as propriedades que são alteradas. Mas nem tudo é belo, né? Então, a gente pode incorporar um dopante e ter propriedades alteradas que a gente acha que não são boas. Então, qual que é o foco nosso? É ciência básica. É estudar os materiais, variar as propriedades e verificar o que essas propriedades são alteradas. Coloquei ferro. O que é? Qual a concentração de ferro? Então, a gente gera materiais personalizados. Aí, depois a gente pensa na aplicação. Nesse caso aqui, o oxizinco, ele é muito utilizado na parte de fotocatálise. A gente tem até essa solução, que era a solução azul escuro, outro corante. E aí, quando fez, né, colocou a lâmpada UV,
o corante degradou por completo. Esse foi o trabalho de terceiro do Matheus, que hoje é meu aluno de mestrado na física. E aí, olha só, às vezes a gente acha que incorporando ferro, qual que era a nossa ideia? Eu já tenho uma propriedade magnética, vou ter uma propriedade fotocatalítica. Não, a incorporação de ferro piorou a fotocatálise. Só que aí a gente tem um artigo, né, que tá para sair, que aí a gente verificou o óxido de ferro, que a Amanda faz parte, a Jerusa faz parte, a Denise faz parte, que essas amostras que não é boa para fotocatálise, é excelente para a área biológica. Então a gente potencializou ainda mais o efeito antimicrobiano e biocompatível do ZNO com ferro. E aí a gente sabe qual a concentração de ferro que tem essas propriedades. Então, às vezes a gente acha que é ruim, né? Eu lembro que até o Matheus ficou muito triste. Nossa, professora. Né? Eu disse, não, mas vamos testar. Tudo é resultado. Então, a gente já sabe uma coisa que não é boa para essa aplicação. Né? E aí, agora, né, saiu esse ano, que eu nem atualizei, que a gente verificou a sintonização, né, de ZNO incorporando ouro. Então, a gente foi incorporando durante a síntese ouro, porque qual que era a nossa finalidade posteriormente? Era conjugar essas nanopartículas. Só que a gente tem que também saber como que o ouro incorporando no ZNO altera as propriedades. E aí a gente, com colaboração com o pessoal do ICBS, né, a gente fez, né, então a gente confirmou como que o ouro estava incorporando e como que o ouro, olha que legal, isso daqui, essa curva aqui, é o azul de metileno, que é o corante. Quando ela vai descendo, é a nanopartícula degradando o corante. Só que quando eu aumento a concentração de ouro, eu pioro o efeito fotocatalítico do ZNO. Só que esse efeito fotocatalítico do ZNO é a toxicidade. Então, quando eu pioro a fotocatálise, eu melhoro a biocompatibilidade. Então, assim, você ganha de uma aplicação e perde outra aplicação. E aí a gente mostrou que à medida que aumenta a concentração de ouro, melhora a biocompatibilidade. E aí a gente consegue rastrear, né, esse aqui não ficou, mas aqui na minha imagem está bonitinho, o azul, a gente consegue rastrear onde que essas nanopartículas estão com as imagens com focal. Então a gente publicou esse artigo A1, né, que a gente mostra a sintonização da eficácia bactericida, qual que é a porcentagem de ouro para você ter uma amostra mais bactericida, e essa amostra, consequentemente, ser biocompatível. Então, a gente publicou esse artigo esse ano na CS Ômega. E saiu, um recente, né? Que aí a Amanda faz parte, a Jerusa, que aí a gente fez o quê? A gente fez o TO2, já sabe de trabalhos anteriores, né? Tudo com uma continuação. Nossa, professora, um trabalho continua no outro. Né? Então, por isso que eu falo, é a equipe que trabalha junto, né? Não é eu, nem é cada um. É uma equipe que um trabalho anterior ajuda a explicar esse. Então, lá atrás, quando eu estava na UFO, a gente verificou qual a melhor porcentagem de fase anatáse com fase broquita. Aí a gente viu que dopando, um outro trabalho que a gente publicou, que eu não coloquei aqui, a gente incorporando európio no TiO2, nessas duas fases, a gente melhorou a biocompatibilidade e consegue rastrear ele em ensaios biológicos, porque ele ilumina no vermelho. E aí, na época, o pessoal da odontologia falou para mim, né, estava com a colaboração com eles, Daniela, incorpora cálcio, né, porque a amostra é muito boa, e aí como cálcio vai alterar todas essas propriedades. Aí, nesse caso, né, a gente estudou como as propriedades físicas são alteradas, a fotocatálise é alterada, porque aí está conectado diretamente com a biocompatibilidade, quanto mais produção de ROS, mais tóxico. Né? Então, a gente tem que diminuir essa produção de ROS. E eles testaram em células, testaram em bactérias, testaram todo um trabalho bem completo, né? Parte na UFO, parte aqui o pessoal da odontologia. E aí a gente consegue verificar qual a melhor concentração de cálcio, que a gente tem a melhor luminescência, a melhor biocompatibilidade, o melhor efeito antimicrobiano, que aí é uma amostra que a gente já pode utilizar. Com Europa e cálcio ao mesmo tempo. Então, aí a gente sintoniza também a luminescência, porque um luminesce no verde e outro luminesce no vermelho. Então, eu consigo ir brincando com esse sinergismo de materiais. E aí, o que é interessante? Eles testaram esses materiais em células que são formadoras de osso. São melhores do que o TiO2 sozinho. Então, qual que é a ideia? A gente formando materiais mais personalizados, né, para aquela área de interesse.
Então, aí, né, antes de eu encerrar, né, que não deu como eu colocar, senão eu ia passar do tempo, mas o que a gente também trabalhou é o Simon com prata, com vários metais, verificando essa potencialidade, foi uma outra patente que a gente gerou, que a gente juntou o Simon com produtos naturais, que é uma outra vertente nos alunos que eu tenho da biotecnologia, do Renderbio. Então, como que os produtos naturais podem potencializar? E aí a gente verificou que ele tem ação altamente cicatrizante. Então, a gente consegue agora fazer produtos mais personalizados, né? E qual que é a importância da ciência básica? Porque esse trabalho, igual eu comentei, olha, eu estava lá na outra universidade fazendo uma coisa, aí um aluno faz uma coisinha, o outro faz... E aí, no fundo, a gente gera um produto mais personalizado. Então, é essencial a gente entender como os elementos, né, nos materiais alteram as propriedades físicas, químicas e biológicas. E obrigada.